Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kinesel. Nesse vídeo de informática básica nós vamos falar sobre bits e bytes. Então vamos começar pelo bit. O bit vem da contração de binary digit ou de dígito binário. É um dígito que assume apenas dois valores, por isso que é binário, né? Pense num pequeno circuito eletrônico por onde está passando energia elétrica ou tem armazenado alguma carga elétrica e ora não tem armazenada carga elétrica. Então a gente interpreta, né, isso como um bit ligado ou desligado. Está passando energia, não está passando energia. E a gente costuma dizer também que isso é o 0 e o 1. 0 porque não está passando, 1 porque tem armazenado ali alguma carga elétrica. E quando a gente tem muitas dessas chavezinhas ou desses circuitos eletrônicos, nós temos uma vasta combinação de zeros e uns. E todos os dados no computador, eles são armazenados como uma combinação muito grande dessas chavezinhas liga e desliga. Então ele tem como base o sistema de numeração binário. O bi vem de 2, né? E portanto base 2. Vou dar um exemplo aqui para vocês de quantas combinações diferentes a gente consegue com 1, 2 e 3 bits. Né? Então, 1 bit, eu tenho uma chavezinha. Ou ela pode estar desligada, ou ela pode estar ligada. Portanto, duas combinações. Com duas chavezinhas, né? Ou pode estar as duas desligadas, como essa primeira combinação aqui. Ou eu posso ter uma desligada e a outra ligada. Ou eu posso ter essa combinação invertida, ou as duas ligadas. Então, com 2 bits, né? Então, ó, 1 bit aqui, 1 bit aqui. Combinando liga e desliga, eu consigo ter no total, então, 4 combinações diferentes. Cada combinação dessas podendo representar algo diferente, né? Como, por exemplo, uma cor, uma nota musical. Né? E com 3 bits, a gente amplia bem mais esse número de combinações. Então vejam aqui, ó, 3 chavezinhas. Então na primeira combinação eu tenho todas elas desligadas. Aqui eu tenho só a última ligada. Aqui eu tenho a do meio ligada. Vou pular uma, ó. Aqui eu tenho só a da frente ligada. Aqui eu tenho as duas de trás ligadas. Aqui as das extremidades ligadas. Aqui as duas da frente ligadas. E por último, as 3 chavezinhas ligadas. Ou as 3 células ou circuitos eletrônicos com carga elétrica, me totalizando então 8 combinações diferentes. Eu posso ter, por exemplo, 8 tons de cinza, 8 notas musicais diferentes, 8 valores, né, como por exemplo do 0 até o 7. E aí com mais bits, cada vez que a gente adiciona um bit extra, a gente dobra o número de combinações. Então a gente faz com isso uma potência de 2, né? Então vejamos um exemplo. A gente pega o 2, que é a base do sistema de numeração binário, e faz esse 2 elevado ao número de bits. Então 2 elevado a 1 dá 2 combinações. 2 elevado a 2, que seria 2 ao quadrado, 4 combinações. O 2, que é a base do sistema de numeração, elevado à terceira potência, ou seja, 3 bits, né? 2 elevado a 3 é 2 elevado ao cubo, que dá 8 combinações. E aí o próximo valor é 16, de 16 passa para 32, para 64, para 128 e assim por diante. É por isso que muitas vezes vocês vão encontrar, por exemplo, celulares, né, com capacidades de memória como, por exemplo, 32 GB, 64 ou 128, né? Porque sempre eles têm como base o sistema de numeração binário. Depois de 128 vocês vão encontrar 256, 512 e aí volta para o 1. Como por exemplo, 512 mega vai para 1 giga, aí 2 giga, 4 GB, 8 GB. Depois chegou lá a 512 GB, provavelmente vai passar para 1 tera. Né? Então sempre com potência de 2. Depois do bit nós temos o byte. Né? O byte é conhecido como binary term, um termo binário, né? Um conjunto de 8 bits. Tá? Não existe byte de 16 bits ou byte de 32 bits. Um byte sempre vai ter 8 bits.
Tá? E com esses 8 bits nós conseguimos representar então 256 combinações diferentes ou arranjos diferentes dos bits ligados ou desligados. Isso aqui é suficiente, né, para a gente representar os caracteres básicos de um alfabeto e mais alguns símbolos diferentes, né, como por exemplo os dígitos de 0 a 9. Então, para cada um dos dígitos eu vou ter uma combinação diferente de bits. As letras maiúsculas, as letras minúsculas, né? Para cada letrinha eu vou ter um conjunto de bits diferente. E outros símbolos também, como a exclamação, o arroba, o jogo da velha, o cifrão, uma letra acentuada, um cedilha e assim por diante. Isso dá origem, né, a essa tabela conhecida como tabela ASCII, né? Uma tabela de codificação de caracteres. Originalmente ela tinha apenas 128 posições e depois ela foi ampliada para 256 posições, fechando assim, né, os 8 bits. Então vamos ver aqui, ó. O caractere espaço em branco também ocupa espaço na memória e tem a combinação equivalente ao valor 32 no sistema decimal. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa conversão. Então, a letra A maiúsculo tem uma codificação, a letra, por exemplo, G minúsculo tem uma outra codificação. Então, cada caractere tem uma codificação de bits diferente na memória, né? Assim a gente consegue representar vários dados distintos. O sistema binário ele não é muito fácil para nós humanos para utilizar, né? Visto que a gente só tem aí o 0 e o 1 para representar. Desde muito pequenos, nós somos acostumados a usar o sistema decimal. Por quê? Porque nós temos 10 dedos na nossa mão, né? E com isso a gente consegue representar essas quantidades, né? Desde o 0 indo até o 10. É possível então efetuar uma conversão desses valores de uma base 2 para a base 10 e vice-versa. Então lembrando que o sistema decimal ele usa base 10, são 10 dígitos diferentes, começando do 0 até o 9. O sistema binário usa base 2, portanto, usa apenas 2 símbolos diferentes, o 0 e o 1. Aqui para fazer a conversão do binário para o decimal, a gente faz da seguinte forma. Aqui no topo eu coloquei o número 2 várias vezes, representando então dessa forma o sistema de numeração binário. E aí eu fui numerando os bits da direita para a esquerda, começando em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Até chegar aqui no último bit. E aí eu faço uma operação de potência, como a gente viu anteriormente, né? 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 na quarta, 16. E assim por diante. E aí eu vou pegar e escrever aqui o meu número binário. Né? Se eu tenho a combinação dos zeros e uns, eu escrevo aqui o meu número binário. E aí eu vou somar o valor correspondente a esse bit aqui que está ligado, ou simplesmente multiplicar, né? Então, por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. E assim por diante, né? Então, na prática, eu vou somar os valores para os quais eu tenho esse meu bit ligado, né? Então, vamos somar aqui o 1, o 8 e o 64. Vai dar 73 essa soma. Se a gente voltar lá para aquela tabelinha dos caracteres, né, o dígito correspondente ao 73 é a letra I maiúscula. E também tem o processo inverso, no qual a gente pode pegar um número que está na base 10 e transformar isso para binário. Então, para exemplificar essa conversão de decimal para binário, eu peguei um valor qualquer aqui, né, o 122, podia ser qualquer valor entre 0 e 255, e a gente vai fazendo divisões sucessivas até chegar no quociente 0.
Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. 122 dividido por 2 dá 61. Como é um número par, não vai sobrar nada aqui na divisão. Né? E agora eu vou pegar o 61 e vou continuar a fazer essa divisão. Então, 61 dividido por 2 dá 30. 61 é ímpar, sobra 1. Agora eu vou pegar o 30 dividido por 2 dá 15 e sobra 0. Agora, 15 dividido por 2 dá 7. 2 vezes 7, 14, sobra 1. E eu vou continuar a fazer a divisão. 7 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6. Então, sobra 1 aqui no final. 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. 2 até chegar no 3, sobrou 1. E a última divisão. Ainda não cheguei no quociente 0. Então, 1 dividido por 2 dá 0 e sobra o próprio 1. Então, cheguei aqui no quociente 0, a gente para de dividir. E agora eu vou pegar, então, de trás para frente, eu vou escrever esses restos aqui. Eu vou começar aqui por esse 1. Vou colocar uma corzinha diferente aqui para simbolizar que esse aqui a gente já marcou. Então, 1. Agora vem esse 1 aqui. Vou escrever ele aqui. Mais um 1. Temos outro 1 aqui. Agora temos um 0. Temos aqui o número 1. E por final, temos aqui um valor 0, que eu vou escrever ele aqui, né? E agora eu vou colocar o valor de cada coluna. Então, esse aqui vale 1, 2, 4, conforme as potências de 2 que a gente já viu antes. 8, 16, 32 e 64. Então, eu vou fazer agora a multiplicação. Eu vou fazer esse vezes esse daqui. E eu vou copiar essas fórmulas até aqui no final. Alguns desses resultados deram 0 aqui. Agora fica fácil, a gente pega esses valores aqui e soma. Deu, portanto, aqui 122, fecha com o nosso valor original aqui, que também é 122. Se a gente for pegar aquele valor 122, é equivalente aqui na nossa tabela de caracteres ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange, na letra Z minúscula. A gente falou até aqui sobre conversão binário para decimal, falamos sobre o bit, falamos sobre o byte, das diversas combinações de bits. Mas um byte, né, ele só tem 256 posições, não tem como representar uma imagem, por exemplo, através dele. Ou um grande texto, eu vou ter que precisar muitos bytes. Né? E aí vem a questão então dos múltiplos do byte. Nós temos aqui, nessa coluna do lado direito aqui, as representações de byte, aí vem kilobyte, megabyte, gigabyte. Né? Aqui usa-se uma potência de 10, porém a gente acaba trocando isso com a potência de 2. Aqui tem um nome um pouquinho diferente, ó, kibibyte, mebibyte, gibibyte. Esse nome não é usado na prática, mas a gente usa esses valores de base 2 aqui na prática. Tá? Então, vai dar uma pequena diferença. Né? Por exemplo, o 10 elevado a 3 é 1000, né? Enquanto que 2 elevado a 10 é 1024. Então, às vezes, a gente tem que cuidar, né? Como é que vai fazer essa conversão. Muitos fabricantes de computadores, eles vendem como se fosse uma unidade de medida, por exemplo, de potência de 2, mas na prática a gente verifica que é uma potência de 10. Então, às vezes, pode dar uma diferença pequena. Por exemplo, a gente vai lá comprar um HD de 1 terabyte, né? E se a gente fizer as contas usando a base de 2, a gente não vai verificar que 1 terabyte
dá exatamente 1000 gigabytes. Vou mostrar isso para vocês ali na planilha. Então vamos fazer a continha aqui, ó. 2 elevado à 10ª potência, dá 1024, né? Vou abrir uma coluna aqui no início. O 2 elevado à 20ª potência vai ficar 2 elevado a 20, dá 1.048.000. Então aqui a gente tem quilo, aqui a gente tem mega, aqui a gente tem giga, né? Então no giga a gente vai ter 2 elevado a 30, que dá quase 1.1 já, né? E o tera é 2 elevado a 40. Então vamos fazer aqui 2 elevado a 40. Bom, o número não coube aqui, eu vou aumentar um pouquinho a coluna para a gente ter uma ideia melhor, tá? Então, um disco de 1 tera, ele na prática, ele não vai ter esse valor aqui, né? O fabricante, ele vai vender 1 tera como se fosse esse valor, tá? E vamos fazer agora a conversão, né? Eu vou dividir esse por esse daqui. Quero ver quantos giga dá aquele tera que ele está me vendendo. 931 gigabytes. Né? Então, muitas vezes o fabricante vende o disco como se fosse de 1 tera, mas se a gente pegar e fazer a conversão aqui com base 2, vai dar 931 GB. Tá? É muito comum isso. Né? Vocês vão lá no meu computador, tem lá o disco C2 pontos. Se for uma máquina novinha, vocês vão olhar lá o tamanho que tem, não vai dar os 1000 GB que ele promete. Sempre vai dar um valor a menos. Tá? Então essa diferença normalmente é por conta dessa conversão de base 2 para base 10. Para unidades de armazenamento, tamanhos de arquivos, de fotos, vídeos e documentos, normalmente usam-se múltiplos do byte, né? Geralmente aí o mega e o gigabyte. Para capacidade o giga, né? E para tamanho de arquivo, geralmente a gente usa mega. Porém, quando a gente fala, por exemplo, de internet, ou velocidade de rede, ou velocidade de internet, isso aí não é em byte, é em bit. Tá? Então usam-se os múltiplos do bit por segundo, como kilobit por segundo e atualmente megabit por segundo. Né? Então a gente tinha aí alguns anos atrás aquelas conexões ditas banda larga com aquela tecnologia ADSL que giravam ali em torno de 10, né? 10 mega. Mas que mega era esse? Era megabit, não era megabyte. Tá? Então, megabits por segundo. Hoje a gente tem facilmente aí, né, por um valor bem semelhante de alguns anos atrás, conexões na faixa de 100 megabits por segundo, já utilizando uma tecnologia de fibra ótica. Mas vejam, armazenamento é byte, rede, internet é bit. Tá? Então tem uma diferença na unidade de medida. Então, para a gente ter uma ideia, né, eu mostrei aqui no próximo slide como é que a gente calcula teoricamente quanto demoraria, né, por exemplo, para baixar um determinado arquivo na conexão que eu tenho em casa. Tá? Então, eu fiz o seguinte exemplo. Ó, peguei lá o LibreOffice, né, a última versão, né, versão 7, tem aproximadamente aí 302 megabytes. Tá? E vamos considerar aí uma internet com tecnologia de fibra ótica de 100 mega. Então, só que é 100 megabits, não é byte. Tá? Quando é byte aqui e byte aqui, a gente divide um valor pelo outro, né? Para saber quanto vai dar de tempo consumido. Né? Só que, como é bit, a gente tem que converter. Tá? Então, ou eu multiplico esse valor aqui por 8, ou a gente divide esse daqui por 8. Então eu fiz essa divisão aqui, ó. Transformar aqueles megabits para megabytes, dividindo por 8. Né? Então aqueles nossos 100 megabits por segundo, na prática vai dar 12,5 megabytes por segundo. Tá? Então um valor
bem menor. Agora que eu tenho aqui, ó, megabyte e eu tenho aqui também mega, aí a gente pode fazer a divisão direta, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 302, que é o tamanho do meu arquivo em megabytes, dividido por 12.5, que é a velocidade da minha conexão. Então vai me dar um valor próximo de 24.2 segundos. Geralmente esse valor ele é ligeiramente maior, né? Porque nas tecnologias de rede existe um pequeno overhead, às vezes tem um atraso na comunicação, às vezes nós temos várias pessoas usando a mesma conexão, né? Por exemplo, um Wi-Fi. Então, esse aqui seria o valor teórico mínimo para acontecer esse download aqui. Se, por exemplo, fosse uma conexão ADSL mais antiga, com 10 megabits por segundo, né, fazendo a continha, a gente ia chegar aqui a 242 segundos. Né? Então, se aqui é 10 vezes mais lento, nós vamos ter 10 vezes mais tempo. Isso aqui dá aproximadamente 4 minutos o tempo de download. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo. Primeiro a gente falou dos bits, na questão de zeros e uns. Falamos que um byte é uma combinação de 8 bits. Nós vimos lá como é que funciona a codificação em bits. Convertemos bits, né, para um número decimal. Depois pegamos um número decimal e convertemos de volta para uma sequência binária. No final desse vídeo falamos sobre unidades de medida múltiplos de byte, como quilo, mega, giga e tera. Existem outros, mas no dia a dia a gente não usa, né? E agora no final, então, mostrei para vocês como que a gente calcula o tempo necessário para download, um tempo teórico, sabendo o tamanho do arquivo e a velocidade da nossa conexão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.